Programa de Ciências da Reabilitação, também da USP. Atua na área de psicologia clínica, com ênfase em psicoterapia analítica comportamental e avaliação neuropsicológica. Deixa eu ver aqui. SOAL, é assim que fala, Ju? Acho que é. Eu acho que essa parte foi do palestrante anterior. Por quê? Mestre, não, é especialista em alguma coisa de gestão, não é? É mesmo, olha, eu nem tinha reparado. Não sou especialista em gestão, gente. Tá. Mas aqui, até psicoterapia analítico-comportamental e avaliação neuropsicológica, tá tudo certo. É a última frase que ficou roubada do anterior. Bom, Ju, eu queria agradecer você, né, de antemão, por você ter aceito participar, né? Eu fiquei muito feliz por isso. Eu queria também agradecer todas as indicações que os professores fizeram aos alunos, de possíveis convidados para estar participando da nossa jornada. Sem os representantes de sala também nada teria acontecido. Eles ajudaram muito, foram muito empenhados e fizeram todos os contatos. Eu falo que eu tenho muito orgulho dos meus alunos, né? Isso é muito bacana. E os professores também que ajudaram bastante a direcionar o caminho e trazer pessoas tão bacanas para contribuir com a nossa jornada. Então, muito obrigada, viu, Juliana? Obrigada, Shadaia, Bianca, sei que vocês são aí conhecidas, né? E eu espero que você aproveite esse momento conosco, assim como a gente vai aproveitar estar com você, viu? Seja muito bem-vinda. É um prazer. Bom, boa noite a todos. Né? Eu peço, por gentileza, se o meu áudio, se o meu vídeo não estiverem ok, para vocês me darem um feedback, porque eu não tenho muita familiaridade com esse aplicativo, exatamente. Eu até fiz um teste antes, né? Mas o fone já não funcionou, então me ajudem, ok? Eu vou abrir a minha... Oi, tem alguém falando? Tudo bem gravar? Tudo, sem problema. Ok. Eu vou abrir a minha apresentação e vocês confirmam se tá tudo ok. Já abri dando spoiler, né? Certo? Estão vendo? Sim, tá tudo certo. Certo, Ju. Ok. Então. Bom, boa noite a todos. Vi que tem bastante gente aqui. Eu fico muito feliz de conseguir compartilhar um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Eu gostaria de parabenizar todo o pessoal da organização, a professora Elaine, o convite da professora Shadai, e também da Maiara, que foi com quem eu tive contato até então para organizar todo esse momento para vocês. Como a Elaine disse, eu sou psicóloga. Assim que eu terminei a graduação, eu fui fazer residência no HRAC. O HRAC, para quem não sabe, é o famoso centrinho. E depois eu fiz a especialização em aba na PUC e voltei para o HRAC para o mestrado e doutorado e estou até agora, né? Então, é uma trajetória que eu ainda estou caminhando e gostaria de compartilhar um pouquinho isso para vocês. Nesse sentido, eu tomei a liberdade de, para além do mestrado e do doutorado, compartilhar um pouquinho da residência. E daí a gente conversa um pouquinho sobre pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito sensu, tá bom? Eu planejei um roteiro onde eu faço algumas pausas. Eu acho que o assunto, num primeiro momento, é muito denso e vocês podem mandar para o chat, abrir o vídeo, não tem problema, ok? Ok. Bom, como eu vou falar da minha trajetória no mestrado e doutorado, eu preciso contextualizar isso, né? Então, eu separei um pouquinho para a gente conversar sobre o que é o HRAC, né? Que hospital é esse, de quem que ele trata, onde ele fica, o que são as anomalias craniofaciais e a fissura de lábio e palato, e o que o profissional de psicologia
pode fazer dentro desse hospital, tá? E, por fim, a gente chega lá no mestrado, que é o relato de experiência, que é uma das possibilidades de atuação do profissional de psicologia. Para quem não conhece, esse é o HRAC, ele fica aqui em Bauru, em frente ao Parque Vitória Régia. Quem passou por perto, com certeza, deu uma olhadinha nesse prédio. Mas nem sempre ele foi assim. Na verdade, tudo começou na década de 60, num departamento bem pequenininho da Faculdade de Odontologia da FOB, onde alguns pesquisadores fizeram uma pesquisa para identificar quantas pessoas nasciam com fissura de lábio palato em Bauru. E eles descobriram que uma a cada 650 crianças nascidas vivas nasciam com fissura de palato. Isso é muita coisa, né? Então, eles começaram a trabalhar mais em cima do processo de reabilitação para caracterizar melhor tudo isso e ter um prognóstico legal. Bom, quando a gente fala em anomalias craniofaciais, a gente precisa entender que a fissura de lábio palato é uma das anomalias craniofaciais. Como que isso acontece? Né? O desenvolvimento da face começa lá na 4ª semana de gestação e vai terminar na 12ª semana de gestação. A face é formada junto com o sistema nervoso central. Então, esses dois processos acontecem de maneira concomitante, por meio de um processo frontonasal, que é essa região, e os processos maxilares e mandibulares. Qualquer alteração que acontece nesse período vai formar uma anomalia craniofacial. Vocês vão entender melhor quando eu passar essa animação aqui para vocês. Certo? Então, qualquer coisa que acometer esse processo vai formar uma anomalia craniofacial. Qualquer falha nessa fusão dos processos. As anomalias, a fissura de lábio palato não são todas iguais. É a anomalia que mais acontece, né? Então, tem a sindrômica e a não sindrômica. A mais comum é a não sindrômica, que acontece em até 70% dos casos. Tem uma causa multifatorial, então tem um componente genético e um componente ambiental. A gente sabe que a população asiática tem uma maior probabilidade de ter a fissura de lábio palato e os negros têm uma menor probabilidade. A sindrômica, a gente já tem uma causa conhecida, normalmente ela está associada com fatores genéticos, e tem mais de 400 tipos de síndrome que acompanham a fissura de lábio palato. A maior parte delas, aliás, as mais comuns, é a sequência de Robin isolada, a síndrome de Stickler e a síndrome de Treacher-Collins. Quando a gente fala que a etiologia é multifatorial, a gente está pensando tanto na questão ambiental quanto na questão genética. Em ambiente, a gente precisa considerar o abuso de álcool, drogas, principalmente os antiepiléticos, que é tipo topiramato, deficiências nutricionais. Então, é comum a pessoa que já está pensando em engravidar começar a tomar o ácido fólico, a idade dos pais, principalmente a do pai, né? Quanto mais avançado, maior a chance. E também tem a questão da recorrência familiar, né? Se na família já tiver alguém com fissura de lábio palato, é possível que aconteça novamente. Alguns autores também pontuam a questão de alguns genes que têm sido estudados e a consanguinidade parental. Quando a gente pensa na classificação das fissuras, tem a questão sindrômica e não sindrômica, mas também tem uma classificação anatômica. Vocês perceberam que da 4ª à 12ª semana pode acontecer muita coisa naquele processo do videozinho que eu mostrei para vocês. Então, alguns tipos de fissura acometem só o lábio, outros só o palato. Para quem não sabe, o palato é o céu da boca, tá? Então, pode ser toda a extensão do palato, pode ser só a primeira parte, pode ser só a segunda parte,
Ou ainda pode acontecer fissuras raras da face, por exemplo, na bochecha. Eu coloquei aqui só para ilustrar para vocês, eu acho que tem bastante gente que não conhece a fissura de lábio palato. E depois a gente pode conversar mais, caso vocês tenham interesse e dúvidas. Aqui, provavelmente uma fissura de lábio palato isolada, a gente não sabe, né? Eu peguei essa foto da internet, mas só para vocês visualizarem que aqui a fissura de lábio ainda não está fechada, não está reparada. E aqui, para quem não conhece, é o ator Joaquim Fênix, o que fez o Coringa. Acho que muita gente não sabe que ele tem fissura lábio-palatina, aliás, teve, né? E a gente já pode perceber que ficou uma pequena cicatriz, não tem alteração de fala e outras alterações visíveis para a gente conseguir acompanhar da onde que o processo começa e onde ele termina. Tá. Aqui, só para ilustrar a sequência de Robin, você percebe que essa criança tem um queixinho para trás, né, que é a principal característica da sequência de Robin. Quando eles têm esse queixinho para trás, eles têm muita dificuldade respiratória. E quando tem dificuldade respiratória, tem dificuldade no sono, na alimentação e provoca uma série de outras consequências. Eu vou voltar aqui na sequência de Robin um pouquinho mais para frente, porque esse foi a população do meu estudo no mestrado. Tá. Aqui, eu não sei se vocês assistiram Extraordinário, né? Foi um filme que ficou famoso. Na verdade, aqui o centrinho tem várias crianças com essa síndrome, adultos também. Então, além da fissura, tem, às vezes, a anomalia do pavilhão auditivo, às vezes não tem o pavilhão auditivo, os olhinhos são caídos. Então, a fissura labiolatina acontece sozinha, mas também está em muitas síndromes, em muitas outras anomalias, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Certo. Bom, percebe que todo esse processo é muito complexo, né? Então, o protocolo de reabilitação, né, as ciências da reabilitação dessa população também é muito complexo, né? Então, a fissura labiopalatina pode provocar prejuízos estéticos, vocês perceberam que tem o lábio aberto, às vezes, devido à extensão da fissura, o nariz também foi afetado, tem as questões funcionais, né? Falta um dente, questão da amamentação fica muito difícil, respiração, fala, e os aspectos psicológicos, né? Como que fica a autoestima dessas crianças? A autoestima e habilidades sociais têm uma correlação bastante forte. E como que são as habilidades cognitivas dessas crianças, né? Será que as crianças que têm fissura só de lábio, ou só de lábio e palato, ou sindrômicas, têm o mesmo funcionamento ou é esperada alguma diferença entre elas? Tá. E aí, quando eu penso, né, em processo de reabilitação complexo, eu penso em muitos procedimentos e muitos profissionais, né? Quando a gente pensa em ciências da reabilitação, não é um único profissional que vai reabilitar a fissura de lábio e palato, né? A criança chega no hospital com 3 meses, às vezes até menos, às vezes a mãe vai ao hospital ainda grávida, é raro, mas também acontece. E o processo de reabilitação, quando a criança faz certinho todo o acompanhamento, né, adequando questões de idade, de crescimento ósseo, vai até os 24 anos. Né? Então, queiloplastia é a primeira cirurgia que eles fazem, que é para reparação do lábio, depois a rinoplastia, um pouquinho maior, que é para reparar o nariz, o palato para fechar o céu da boca. Então, tem uma série de questões que a gente precisa. Existe um protocolo, né? Cada procedimento é feito numa determinada idade, tá? Em relação à psicologia, normalmente a gente trabalha muito por conta da rotina do hospital, com orientações de pais. Em casos que há necessidade de psicoterapia, a gente indica para a cidade de origem. Infelizmente, a gente não consegue trazer esse trabalho para o hospital com a dinâmica que a gente tem hoje. E também tem um papel muito importante que é o da neuropsicologia, né? Muitas dessas síndromes ainda não têm características muito conhecidas
que a gente está estudando, a sequência de Robin é uma delas, então é uma área muito importante dentro do hospital. Aqui eu trouxe uma indicação de artigo, caso alguém se interesse por esse assunto. Esse é um artigo publicado pelo pessoal aqui do Centrinho, onde vai trazer esses aspectos mais gerais de como que surgiu o hospital, o que são as fissuras, né, o que pode desencadear uma fissura, e etc. Para quem tiver interesse, tem acesso livre na internet, tá? Eu vou dar uma pausa agora, porque é um assunto difícil. Quero ver se vocês tenham dúvidas ou curiosidades, enfim. E também para a gente não perder um pouquinho do contato humano, né? É difícil ficar falando um pouquinho aqui só para a tela, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, pode perguntar, deixa eu ver se temos alguma coisa. Não estão elogiando o filme, né? E vamos ver, parece que temos. A Aline quer fazer uma pergunta para você. Ok. Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deixa só eu compreender, não sei se eu entendi a sua fala, mas os pacientes, então, eles costumam ser acompanhados até os 24 anos, é isso? É isso. Uhum. Tá, então eles começam desde novos, do diagnóstico, e vão até os 24. Exato, né? Aliás, tem pacientes que ficam até mais. A gente pensa em 24 anos, que é o ideal, né? Tá. Então, quando o paciente chega aos 3 meses, né, e já passa pela primeira consulta, e a família tem condições de ficar para fazer a primeira cirurgia, que é a reabilitação do lábio, e depois de um ano ela volta, enfim, eles precisam vir muitas vezes no centrinho, né? Então, tem clientes, eu tô pensando na clínica, né? Tem pacientes que vêm a cada um mês, tem pacientes que vêm a cada um ano. Então, vai depender do momento do tratamento em que eles estão. O tratamento, eu não sei se ficou claro, a gente fica falando aqui para a tela e às vezes não vê o feedback de vocês, né, no rostinho. Ele acompanha, vamos dizer assim, o crescimento ósseo. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, uma rinoplastia, que é a plástica do nariz, numa criança de 6 anos, porque ela ainda está crescendo. Sim. Né? Então, eu preciso que ela cresça, que ela termine esse crescimento craniofacial, que a gente chama, para depois eu fazer. Então, normalmente faz ali no meio da adolescência, com 16 anos, às vezes atrasa, porque a família não tem condições econômicas de vir até o hospital. O hospital atende gente de todo o Brasil. Há um tempo eles atendiam também pessoas de outros países, mas agora a gente restringiu só para o Brasil. Então, assim, tem uma série de variáveis que interferem no tratamento. Quando eu falo que isso pode durar até os 24 anos, é o ideal. Às vezes tem gente que já chega adulto, né? E tem gente que abandona e depois volta. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa ficar atento. Né? Mas agora uma curiosidade, esses pacientes, eles têm alguma ajuda de custo do governo, tipo o TFD, o tratamento fora do domicílio? Porque eu trabalhei bastante tempo com transplante de medula no Amaral Carvalho e eles tinham, né? Porque eles não podem abandonar o tratamento. Por isso que eu tô te perguntando. Então, eles têm essa garantia, esse apoio do governo também? Tem, né? Em tese tem. Tá. Quando eu fazia residência, que foi há 3, 4 anos atrás, acho que já faz 4 anos, eles tinham bastante, né? Então o governo reembolsava, ou então eles já conseguiam antes. Mas lá no finalzinho da residência e agora no mestrado, a gente verificou uma adesão muito baixa ao tratamento, exatamente porque o governo estava cortando esse auxílio, né? Então a gente diminuiu muito o volume de cirurgias, o número de consultas, exatamente por isso. Até porque quando o paciente vem para o centrinho, para uma cirurgia, por exemplo, ele tem que ficar alguns dias aqui no hospital, né? Sim. Então, isso é um custo bastante grande para a família. Sim. Mas tem, né? Em tese tem. Joia, obrigada, Juliana. De nada. Mais dúvidas?
Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Então, ok. Eu queria saber se, tirando as síndromes, né, mas quando tem fissura mais assim, só no lábio ou só no palato, pode ter influência também no desenvolvimento cognitivo ou só quando é associado a alguma síndrome? Não, a gente percebe, aliás, os estudos mostram, inclusive vocês têm a oportunidade de conviver com a Shadai mais de pertinho, né? Ela consegue até pontuar esses estudos para vocês, que alguns pacientes, principalmente aqueles que têm fissura de palato, que é o do céu da boca, têm sim algumas alterações cognitivas, né? Não são alterações muito graves, mas são alterações que a gente precisa acompanhar, principalmente no sentido de intervenção precoce, para que elas não dificultem o acesso a um aprendizado competente no futuro. Ah lá, a Shadai apareceu, ela vai ajudar agora. Não vai, gente. Depois vocês peçam para ela, Juliana, tá bom? me dá uma informação, bem. Esse tipo de deficiência, de síndrome, em que área do Brasil ela é mais apresentada? Não existe uma área do Brasil que é mais apresentada, né? A gente tem muitas crianças do estado de São Paulo, muitas crianças que vêm do Nordeste, do Sul. Em outros países também tem uma prevalência mais ou menos parecida, que a gente percebe essa questão de etnia, né? Que asiáticos têm uma maior Sim. probabilidade e as crianças negras têm menor probabilidade, né? Menor ocorrência, na verdade. Legal. Obrigada, bem. De nada. Juliana, me surgiu outra dúvida. Ok, vamos lá. Tem algum tipo de exame de sangue ou genético que dê para saber se tem chance de, por exemplo, eu faço um exame para saber se o meu filho tem chance de nascer com o síndrome de lábio-palato, alguma coisa do tipo? Uhum. Você pode consultar um profissional geneticista, né, da parte da genética. Ele vai fazer toda uma avaliação, puxando a sua árvore genealógica, se na família aconteceu, se tem uso de alguma substância que a gente considere como risco. Nesse sentido, sim. Não Ok, sei se eu obrigada. respondi. Ok. Não, era isso mesmo. O Ju, tem uma pergunta para você, da Juliana. Ela está perguntando se a fissura sindrômica só é diferenciada da não sindrômica pelos outros tipos de síndromes que estão associadas. Na verdade, quando a gente pensa numa síndrome, existe a síndrome e uma das características da síndrome é a fissura de lábio-palato. Então, ela pode ocorrer de uma maneira isolada, mas ela também pode fazer parte de um fenótipo maior dentro de uma síndrome. Por exemplo, quando a gente pensa lá do filme O Treacher Collins, eles têm fissura de lábio-palato, mas além disso, tem outras características que a gente precisa considerar e que faz com que o tratamento seja diferenciado nesse sentido. Eu respondi, será? Me deem um feedback aí. Acho que sim, acho que tudo bem. Aham. Mais alguém para eu continuar? Juliana, boa noite. Boa noite. Desculpa, sou o Lucas, sou do 5º ano. Eu queria saber, na hora que você falou assim da formação da face, né, do bebezinho, se eu entendi bem, foi na 4ª semana que começa a se formar? Aham, na Então, 4ª semana. geralmente a mulher não sabe que está grávida nesse momento. A minha pergunta alguma coisa que ela pode estar ingerindo que pode complicar para gerar essa síndrome na criança? Uhum. Né? Quando a gente pensa lá em etiologia, a gente também pensa em fatores de risco, né? Então, se essa mulher está com um ácido fólico baixo, ou se ela teve infecção e tomou algum tipo de
antibiótico ou se ela tomou topiramato, pode aumentar a chance. Não é uma relação causal, viu, gente? A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes consumiu álcool, consumiu qualquer outro tipo de medicamento, teve uma infecção e não nasceu com fissura, né? Então tem que considerar tanto o ambiental quanto a questão genética. Mas exatamente, né? Como acontece muito cedo, a maior parte das mulheres já descobre um pouquinho depois disso, né? E aí tem esse risco. Porém, a gente pode fazer o ultrassom morfológico. Na maior parte das vezes dá para identificar se tem alguma alteração na face e tudo mais. Tá ótimo, obrigado. De nada. Ok? Posso continuar? Pode sim. Ok, então. Muito bom conversar com vocês. Bom, estava falando que o processo de reabilitação é bastante complexo, né? Que demora em média 24 anos, no ideal. Então, a gente também vai precisar de uma equipe muito grande e com um alto nível de especialidade. Então, a gente tem desde a enfermagem, da fisioterapia, da odonto, da fono, o bucomaxilo, né? Enfim, tem vários profissionais para a gente acompanhar essa criança, esse paciente, durante todo o processo de reabilitação dele. Cada profissional age um pouquinho mais em determinada idade, por exemplo, o pediatra vai mais para a infância, a parte da odonto, da orto, vai um pouquinho depois dos 7 anos, que é quando já estabeleceu a questão dentária para acompanhar melhor. Mas a gente também tem, que é o nosso interesse aqui, que é a psicologia, né? Então, eu vou falar um pouquinho da psicologia no HRAC, por razões óbvias. Existe um departamento de psicologia dentro do HRAC. As psicólogas que estão lá são concursadas, elas passaram em processos seletivos e concurso. Porém, como o HRAC é um hospital-escola, né, além da prestação de serviço, tem a escola, a pesquisa, a formação, a gente pode acessar esse contexto por meio da residência, né, e também pelo mestrado e doutorado. A residência no HRAC tem duas modalidades. Em saúde auditiva, que é até separado, né, a gente não mistura síndrome com saúde auditiva, apesar de ter relação, né, então, na questão da saúde auditiva, pode colocar, por exemplo, implante coclear, terapia de fala. Eu não sei dizer muito da saúde auditiva, porque eu fiz a de síndromes, né? Mas se vocês tiverem dúvidas e eu não conseguir responder, depois a gente pode manter contato por e-mail, não tem problema, tá? Em relação à residência, é um processo seletivo que você faz para entrar, né? É uma residência multiprofissional. Isso é um ponto muito importante, gente. Quando a gente pensa em centrinho, quando a gente pensa em mestrado, doutorado, em residência, não vai ter só psicólogo lá, você vai trabalhar em equipe com outros profissionais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta e aprende, né? Eu acho que tem diversas possibilidades. Na residência em síndromes e anomalias craniofaciais, a gente tem uma equipe de enfermagem, de odonto, de fono, de psicologia e de serviço social. No mestrado e no doutorado, tem advogado, tem engenheiro, tem biomédico, geneticista. Já é uma área um pouquinho mais ampla do que a residência. Mas a gente precisa lembrar que são programas muito diferentes. Residência lato sensu, especialização. O mestrado e doutorado é estrito sensu, é para você quiser ser um pesquisador ou dar aula, certo? Bom, na residência de síndromes, o profissional de psicologia tem várias frentes de trabalho, né? Então, eu não vou conseguir falar de todas hoje, mas eu separei aquelas que eu acho que são mais interessantes, né? Mas depois a gente pode conversar sobre outras também, tá?
Então, o psicólogo pode atuar na rotina de pré-internação, né? A cada vez que esse paciente vem para uma cirurgia de reparação de lábio ou de reparação do palato, ele passa pelo setor de psicologia para a gente verificar se ele quer aderir ao procedimento, se ele tem ciência de como é o procedimento, enfim. São vários pontos que a gente precisa analisar. Tem a equipe de disfagia, né, por conta da respiração ser comprometida. Essas crianças têm bastante dificuldade na alimentação, então tem uma equipe que cuida disso. Tem a equipe do risco-benefício, né? Isso acontece principalmente em pacientes que têm síndromes. Às vezes tem uma cirurgia, mas o risco da cirurgia é maior e pode ter comprometimentos. E aí, será que a gente faz ou não faz? Tem o preparo para o exame invasivo, é um exame que a gente chama de naso, carinhosamente. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Tem os atendimentos de controle. A gente também pode ficar na internação, né, no pós-operatório, para ver se está tudo certinho. A avaliação neuropsicológica, em relação até a pergunta que me fizeram, né? Essas crianças, às vezes, vêm com queixa de dificuldade escolar. E a gente faz a avaliação para verificar a melhor forma que a gente pode ajudar. E a equipe de cirurgia crâniofacial, que também é uma equipe interdisciplinar. A gente vai ver, né, porque eu gosto bastante dessa parte, eu acho super interessante, e que eles cuidam dos casos mais graves, né? Quando eu falo no processo de reabilitação de fissura, tanto de lábio quanto de palato, ou os dois, a gente tem um protocolo muito bem estabelecido que o mundo inteiro adota. Mas quando a gente fala em fissuras raras, esse protocolo precisa ser individualizado. E é essa equipe que faz isso. Em relação ao preparo do exame, ele é feito em crianças de 4 a 12 anos. Por quê? Certamente vocês estão vendo aqui na foto que não é um contexto muito agradável, né? A gente faz esse exame principalmente para verificar a mobilidade enquanto está falando, e é inserido, né? Enfiado fica muito feio. Inserido uma microcâmera pela narina da criança para identificar a região do nariz, da garganta e ver se tá ok para ela produzir som, tá? Então, esse preparo é feito antes do exame e no mesmo dia, mas antes, e por meio de recursos lúdicos, comportamento verbal, depende muito da idade da criança, e visa aumentar a adesão, né? Então, ela precisa se adaptar ao ambiente desse exame, é uma sala específica, tem o cirurgião plástico, tem medo, ansiedade, a gente precisa verificar se ela tem estratégias de enfrentamento eficientes para que ela consiga fazer esse exame. Aqui eu coloquei esse desenho porque tem no hospital e eu acho super legal, a gente encena como vai acontecer com as crianças e elas adoram. Em relação aos atendimentos ambulatoriais, lembram que eu disse que as crianças vêm muitas vezes ao hospital? A cada vez que elas vêm ao hospital, elas passam no setor de psicologia. Por quê? Para a gente orientar esses pais, né, principalmente em relação ao desenvolvimento infantil. Então, a primeira vez que ela vem lá com 3 meses, a gente faz uma anamnese. Identifica algumas características que podem indicar algo que deve ser investigado, fatores de risco, fatores de proteção, monitoramento. É muito comum essas crianças terem pais superprotetores, e isso acaba atrasando o desenvolvimento neuropsicomotor. E também qual que é a atitude desses cuidadores, desses pais, diante dos comportamentos inadequados dessas crianças, né? Será que existe reforço ou não? E então a gente trabalha mais na questão da orientação. Como eu disse, a gente não faz psicoterapia no hospital, certo?
Em relação à equipe de cirurgia crâniofacial, como eu disse, é uma equipe interdisciplinar, composta pelo cirurgião plástico, pelo fonoaudiólogo, pelo psicólogo, pelo assistente social, por um neurologista e pelo ortodontista, né? O que eles fazem? Eu já dei um spoiler antes, né? Eles elaboram esses protocolos de tratamento para esses casos mais graves de fissura e também para as fissuras mais raras da face, né? E aí a atuação do psicólogo é exatamente fazer uma avaliação para verificar o funcionamento cognitivo dessas crianças antes da cirurgia e também depois da cirurgia, para identificar se houve alterações, como que a gente pode proceder em relação a possíveis sequelas, vamos dizer assim. Aqui eu trouxe mais 2 dicas de artigo, também do pessoal do hospital. Nesse artigo eu trouxe porque eles contam um pouquinho mais das outras áreas da psicologia, das outras frentes de trabalho, também tem acesso livre. E esse também é um artigo meu, junto com a professora Jennifer e a professora Malu Tabaquim, contando um pouquinho da atuação do psicólogo num programa de fonoterapia intensiva, né? Acho que uma das frentes de trabalho mais interessantes é que alguma dessas crianças que têm dificuldade na comunicação, têm fissura, elas ficam no hospital num programa por 3 semanas fazendo 4 sessões de terapia de fala por dia para ter um melhor rendimento e uma alteração mais rápida, né? Um benefício mais rápido. E aí a psicologia participou desse programa fazendo isso com o trabalho de avaliação e de reabilitação, né? Então, se vocês tiverem interesse, também tem esse artigo e vocês podem aproveitar a professora Shaddai e a professora Bianca, porque elas também participaram desse programa, tá bom? E antes de começar, eu vou dar mais uma pausa. Dúvidas? Dentro da residência, você atua dentro de todas essas áreas que você falou, ou você busca focar em um lugar ou 2, assim? Não. Todos os residentes de psicologia passam por todas as áreas. Só que existe uma delimitação. Por exemplo, a avaliação neuropsicológica é só o residente do 2º ano que faz, né? Quem faz rotina de pré-internação e o preparo para o exame invasivo é só no 1º ano. Então, tem algumas definições. Eu não sei dizer como é atualmente, mas porque, né, a gente vai o tempo todo tentando aprimorar essa divisão, mas a gente passa, assim, por todas as áreas. Ah, sim, bacana. A Mayara quer fazer uma pergunta. Ok. Eu de novo. Eu fiquei com uma dúvida um pouquinho fora do nosso contexto, né? O que a assistência social faz com a equipe de cirurgia? Questão do auxílio, né? Quando me perguntaram sobre o TFD, é o assistente social que cuida dessa parte, né? Então, quando planeja uma cirurgia junto à equipe de cirurgia crâniofacial, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia de crianças que têm um comprometimento grave e que elas vão ficar bastante tempo no hospital, né? Então, por exemplo, quando eu citei lá a sequência de Robin, gente, essas crianças têm tanta dificuldade respiratória no início da vida que elas ficam até 60 dias no hospital, né? Então, a gente precisa de um assistente social para identificar qual é a situação. E aí, quando eu digo situação, não é nem questão financeira só, né? Qual é a disponibilidade emocional e de recursos cognitivos para essa família ficar por tanto tempo no hospital, né? Ok, obrigada. Não é nada.
E, na verdade, essa criança só pode ficar com um acompanhante, né? Ou o pai ou a mãe. Exato. Um acompanhante, eles podem revezar, mas é só um acompanhante. Correto. E geralmente são de outros lugares e eles têm que ter uma acomodação, né? Exato. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, já conhecem o hospital, mas perto do hospital tem várias pensões, né? E também tem a rede Profis, que hoje não consegue mais acomodar essa família, mas até 2 anos eles ofereciam hospedagem gratuita para essa família que não tinha condições financeiras de arcar com um hotel e pensão. Que beleza! Uhum. É amor mesmo, né? É uma coisa que começa dentro da criança, vai para a clínica e sai fora da clínica, né? Sim, sim. É toda uma equipe. É uma equipe multidisciplinar, né? Isso. Obrigada, bem. De nada. Acho que por enquanto tá tudo certo, viu, Juliana? Ok, então. Vocês têm mais alguma dúvida sobre a residência? A gente pode voltar depois, mas eu vou entrar na parte do mestrado e doutorado agora. Shaddai, chegou a minha hora. Juliana, a prova é difícil? Não, não é difícil. Porém, né, sabe aquela primeira parte de como forma a face, né, de que cirurgia faz primeiro e tudo mais? Uhum. Cai na prova. E existe algum lugar que tem, tipo, as provas antigas dos anos anteriores? Não. O que eles fazem é colocar bibliografia para você estudar. Tem duas bibliografias bastante importantes. Uma delas é aquele artigo que eu mostrei lá no início, da equipe. Uhum. E um outro é um livro de fissuras lábio-palatinas, que tem o básico de todo o processo de reabilitação. Então, se você tiver que estudar alguma coisa, são essas duas referências. E atualmente tá com uma vaga só, ou não? Não, 2 vagas. 2. Uhum. A gente tá tendo aula de hospitalar com a Shaddai, ela tá falando bastante pra gente. Eu ia falar isso agora, Ju, dá licença, boa noite, tudo bem? Eu dou aula de psicologia hospitalar para essa turma, a Ana que fez a pergunta para você, Ju, e aí eu falei da minha especialização, né, e que a minha especialização não existe mais, e o que existe agora que faz o serviço da especialização antiga é a residência, e aí eles ficaram bastante curiosos em saber sobre a prova, né, e eu falei que a Bianca e você podiam falar porque eu não fiz a residência, né? E vocês fizeram. Então, por isso que a Ana tá te perguntando. E aí, deixa eu perguntar, se esse ano agora abriu 2 vagas? Porque a gente estava com uma vaga só. Já voltou a abrir 2? Por isso que ela te perguntou. Fui eu que falei que estava uma só. Desde o ano passado a gente está com uma vaga só. Eu não sei dizer. Eu posso até não, né? perguntar. Então, eu acho que é uma só mesmo. E eu te falo. Né? Não, Ju, eu acho que se esse ano não mudou, é uma só, porque desde o ano passado já estava uma vaga só. Eles diminuíram custos, né, por conta do corte de verba e acabou diminuindo vaga também. Tá, Josi? Mas tem a residência de saúde auditiva também, que é uma outra vaga, claro que é um outro trabalho, né? Seria até interessante alguém conversar sobre isso depois, né, Shaddai? Fica aí a dica para você, que é psicologia hospitalar, mas eu acho que é só mais uma vaga também. Então, são 2 vagas, uma por residência. Entendi. Obrigada pelas dicas de estudo. Certo? Vamos lá? Então, já que a gente estava falando de processo seletivo, né? Eu dei furo e não falei do processo seletivo da residência, mas a gente acabou falando, e depois, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode conversar mais sobre. Porém, processo seletivo do mestrado, né? O que você precisa para entrar no mestrado e no doutorado? Quando você vai lá fazer a inscrição, você precisa apresentar o seu currículo Lattes documentado. Então, dica da tia aqui, né? Guardem todos os certificados de vocês numa pastinha muito bem guardado, se puder, coloca na nuvem,
porque se vocês têm interesse em entrar em processo seletivo, na residência eu acho que também computa, em menor quantidade, mas computa. Vocês precisam documentar. Então, não é só colocar no currículo que você fez o curso de psicologia hospitalar, você precisa comprovar, tá bom? Em relação também, existe um teste de inglês, de proficiência em inglês, que você precisa apresentar com uma determinada nota de corte. Hoje, se não mudou, é acima de 70 no TAP, enfim, esses detalhes tem no edital. Mas no momento da inscrição, vocês precisam dessas duas coisas, né? Depois tem uma prova específica, como eu disse, tem uma bibliografia básica, né? Aquele primeiro artigo que eu apresentei lá cai na prova, né? O livro também cai, né? E depois da prova, a gente tem uma discussão e análise curricular, né? Então, vai contabilizar se você fez iniciação científica, se você participou de congresso, se você apresentou trabalho, se você fez monitoria, se você já deu aula, enfim, coisas nesse sentido, que é mais do contexto acadêmico, tá? A questão do projeto no Centrinho é diferente de outros processos seletivos de outras instituições. Você escreve o seu projeto na prova, né? Então, você não precisa apresentar o projeto na inscrição, mas você precisa colocar ele na prova. Depois, quando o pessoal vai fazer a discussão e a análise do seu currículo com você presente, eles perguntam do projeto, tá? Como eu disse um pouquinho mais atrás, a pós-graduação em Ciências da Reabilitação é bastante ampla. Apesar de a gente ter 3 linhas de pesquisa, isso pode desencadear muitas outras frentes de trabalho e de pesquisa, tá? Coloquei só aqui para título de ilustração. Então, a gente tem, por exemplo, pesquisas em relação à avaliação da atenção, a gente tem pesquisas em relação às pré-competências da leitura e escrita, de saúde mental, então a gente tem uma amplitude de trabalho bastante grande, tá? Então, não é só porque existe um programa que a gente pode ficar restrito. Aqui eu coloquei para ilustrar, né? Não sei se todos vocês sabem como funciona mestrado, doutorado. Basicamente, no primeiro semestre, às vezes até no primeiro ano, a gente faz algumas disciplinas do programa, algumas delas são obrigatórias, e aí cada disciplina vai ter, por exemplo, uma quantidade específica de créditos, né? Então, se eu faço metodologia da pesquisa, que é essa daqui de cima, ela vai me dar 4 créditos. Né? Se eu faço preparação pedagógica, ela vai me dar 4 créditos. Desculpa. E aí, para eu defender, né, e receber o título de mestre, eu preciso cumprir 35 créditos. E mais a pesquisa e a dissertação, tá? Então, no doutorado é um pouquinho menos, mas aí o peso em cima da pesquisa que você faz também é maior. Então, agora eu vou contar um pouquinho para vocês de como que foi a minha pesquisa do mestrado. Como eu disse lá atrás, foi com crianças com sequência de Robin. A gente vai identificar que, como na fissura, a sequência de Robin tem tipos, então eu fiz com crianças com sequência de Robin do tipo isolado. O que é a sequência de Robin, né? Então, sequência, não é síndrome. Existe uma diferenciação em relação a isso. Sequência, a gente tem a ideia de que existe uma dificuldade primeira que vai desencadear outras dificuldades, outras alterações. Então, o que é consenso na literatura é que o primeiro evento da sequência que dá a sequência de Robin é a micrognatia, é o queixinho para trás, como eu mostrei para vocês. Esse queixinho vai dar pouco espaço para respiração, né? E para alimentação, tá? Então, a gente precisa ter essas 3 características. E a fissura de palato, que é só a fissura do céu da boca,
está presente em 90% dos casos, mas pode acontecer dela não estar presente, tá? Então, eu até deixei aqui separadinho para vocês, mas o que precisa para caracterizar uma sequência de Robin são essas 3 coisas aqui: micrognatia, glossoptose e a dificuldade respiratória. Aqui é para ilustrar o bebezinho com sequência de Robin, né, o queixinho para trás, que quando um pouquinho mais velho, a gente percebe que ainda tem uma retrognatia aqui, né? Então, isso vai provocar uma série de dificuldades que vocês vão entender um pouquinho mais para frente, tá? Eu disse que tinha vários tipos de sequência de Robin, né? Então, tem a isolada, tem a sindrômica e tem associada a outras anomalias. Cada uma dessas tem uma origem diferente. Então, não dá para a gente pegar uma pesquisa e colocar esses 3 tipos, né, na amostra para participar dessa pesquisa e falar, olha, eles não têm comprometimento cognitivo, certo? A gente sabe a causa? A gente não sabe a causa, tá? Então, tem a participação de alguns genes, mas nada muito certo ainda. O que a sequência de Robin provoca, né? Basicamente, dificuldade respiratória, dificuldade alimentar e dificuldade de sono, né? Que isso vai, em cascata, trazer outras muitas dificuldades. Então, a criança não dorme direito, ela tem um risco aumentado para apresentar a apneia do sono, ela não consegue fazer a coordenação entre a sucção, a deglutição e a respiração. Então, ela tem bastante engasgo, ela aspira, ela tem asfixia, ela não consegue ganhar peso. Então, tem uma série de consequências que a gente precisa dar conta nesse primeiro ano de vida. Então, basicamente, né, qual que é a prioridade do tratamento? Fazer com que essa criança respire normalmente, né? Quando esse tratamento é feito de uma maneira inadequada, essa criança pode ter alterações no crescimento, defasagens cognitivas, dificuldades na linguagem e na aprendizagem. Aqui eu trouxe, só para exemplificar, alguns tipos de tratamento dessa questão das vias aéreas, né, para facilitar a respiração dessas crianças. Então, a gente tem desde um tratamento que é bem conservador, a gente só coloca a criança numa outra posição que vai facilitar a respiração dela, mas a gente tem um tratamento muito invasivo, que é a distração. Então, é como se eu colocasse pinos, né, aqui na face dela e puxasse. Então, é bastante invasivo. Só vou tomar um pouquinho de água. O que essas crianças apresentam também, né? Maior frequência de perda auditiva, ela tem mais risco de ter dor de ouvido e privação sensorial auditiva. E aí, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade na aquisição e no desempenho da fala e da linguagem. Ela vai ter, possivelmente, isso é controverso, é importante a gente falar sobre isso, né? Existem poucos estudos avaliando essas crianças. Então, é por isso que eu fiz uma pesquisa tentando identificar mais dados, né? Quando alguns pesquisadores do próprio Centrinho fizeram uma avaliação com o instrumento Denver, estudando o desenvolvimento neuropsicomotor deles, eles identificaram que a criança, quando bebezinha, lá com poucos dias de vida, acho que tem uma pesquisa que foi com 84 dias, eles tinham, sim, atraso no neurodesenvolvimento. Mas quando a gente estuda essas crianças um pouquinho mais velhas, com 5, 6 e 7 anos, esse atraso, com exceção da linguagem, costuma desaparecer. Então, a gente teve um intuito, né, com a pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora, de caracterizar melhor, né, como que é o funcionamento dessas crianças que têm sequência de Robin isolada.
Elas têm dificuldade quando pequenas ou quando grandes desaparecem? Elas têm dificuldades? E quais dificuldades? Então, é uma questão que a gente ainda não sabe totalmente, né? A gente ainda está nessa fase de caracterização da sequência de Robin. Tá. Em relação ao desempenho cognitivo, e aqui, gente, eu estou falando cognitivo enquanto inteligência, né? O desempenho cognitivo é muito mais do que isso, mas a gente está usando como sinônimo, tá? Então, só tem 2 estudos no mundo inteiro que avaliaram crianças com sequência de Robin no mundo, né? Então, tem um estudo alemão e um estudo francês. Um foi realizado lá em 2008 e o outro é um pouquinho mais recente, mas é de 2013, tá? O que esses estudos pontuaram, né? Esse que é o alemão, eles avaliaram por meio do QABC, que é uma escala parecida com a Bayley, que avalia desenvolvimento. E eles avaliaram 34 crianças com sequência de Robin e compararam com um grupo controle sem anomalia craniofacial. E eles identificaram que entre 4 e 11 anos, essas crianças tinham um desempenho na média. Mas quando a gente vê pontuação, apesar do desempenho na média, o desempenho era um pouquinho inferior ao grupo controle. Esse estudo, que é o francês, é um estudo longitudinal. Ele avaliou vários quesitos. O que importa para mim aqui agora é o quesito cognitivo. Então, teve 2 grupos, o de sequência de Robin isolada e o de sequência de Robin associada a uma síndrome. Eles também identificaram lá aos 6 anos, por meio do mesmo instrumento do estudo anterior, que essas crianças estavam ok, né? Que o desenvolvimento delas estava na média, alguns até acima dela, e os que estavam acima, eles falaram, olha, eu acho que a questão demográfica de status socioeconômico pode explicar, porque a gente está num hospital que é no centro de Paris. Então, a gente precisa relevar isso, certo? Então, a gente só tinha esses 2 estudos, e aí veio a pesquisa. Quando a gente fala de inteligência, existem vários modelos teóricos. Então, o que foi adotado aqui foi um modelo psicométrico, exatamente a teoria CHC das habilidades cognitivas. O que é essa teoria? Né? É um modelo hierárquico. Então, a gente tem o fator G aqui em cima, que é o funcionamento geral, e aqui a gente tem vários fatores amplos de memória, de inteligência fluida, de processamento visual, que também podem ser avaliados. Aqui vale frisar, gente, que não existe nenhum instrumento cognitivo ainda que avalie tudo isso ao mesmo tempo. Então, é uma partezinha que a gente vai chamar de inteligência, que vai ser a fluida e a cristalizada que está aqui desse ladinho, tá? Então, nem VISC, nem nada consegue avaliar tudo. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso. Tudo bem? Vocês querem dar uma pausa para perguntar? Não? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Tô falando muito? Não, pode continuar. Ok, são muitos detalhes, né? Então, vamos, né? O que afinal eu fiz, né? Então, como só tinha esses 2 estudos, um é alemão e outro é francês, eu não posso falar que as crianças brasileiras, assim como essas, não têm dificuldade, né? São populações completamente diferentes. Então, a gente queria verificar se as crianças do Brasil, com sequência de Robin isolada, também tinham um bom desenvolvimento cognitivo, né? Desempenho, né? De inteligência. E aí, a gente, como objetivo específico, é verificar, será que essas questões de tratamento vão interferir nesse desempenho cognitivo dessas crianças?
será que as crianças que têm uma dificuldade respiratória mais grave vão ter mais dificuldade nos testes? Né? Será que quanto mais tempo elas ficam internadas, falei para vocês que a sequência de Robin tem crianças que ficam internadas mais de 2 meses. Será que quanto mais tempo elas ficam internadas, isso traz algum prejuízo no funcionamento intelectual? Será que existe relação com o nível socioeconômico, com a escolaridade dos pais? Enfim, é nesse sentido que a gente vai conversar agora, tá bom? Aqui são questões burocráticas. Toda pesquisa que a gente realiza dentro da pós-graduação, inclusive na residência, passa por um comitê de ética e pesquisa, né, onde a gente precisa apresentar um projeto super detalhado, calculando possíveis riscos, se esse projeto de fato traz algum benefício, ou, né, é mais um projeto, enfim. E aí, então, a gente precisa desse parecer do Comitê de Ética e Pesquisa, tá? O que vale a pena frisar aqui é que, quando a gente fala em pesquisa, dentro de um hospital-escola, mas dentro de um hospital-escola que também presta serviço, a gente não pode atrapalhar a rotina de reabilitação da criança, né? Então, todos os exames, né, que eu fiz, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente, foi em retorno ambulatorial. A criança veio até Bauru, foi no dentista ou participou da cirurgia plástica, e aí eu perguntei para ela se ela poderia participar da minha pesquisa também, tá? Então, eu não posso chamar a criança que mora lá no Nordeste, né, por mais que ela tenha uma síndrome rara, para eu vir fazer uma pesquisa com ela. Você até pode, né, em alguns casos, mas você precisa ter dinheiro, financiar isso, tá? Que não é uma realidade de muitas pessoas, né? Bom, critérios de inclusão, isso é um ponto muito importante, né? Eu não posso pegar qualquer criança que tenha sequência de Robin isolada e colocar na minha pesquisa. São crianças que tinham idade entre 6 e 11 anos, né? Que estavam matriculadas no hospital e que tinham um diagnóstico com 100% de certeza de que eram isoladas. Por quê? Lembra quando eu estava lá explicando que é diferente a origem do isolado, do sindrômico? Isso também vai trazer diferença em relação ao funcionamento, né? Então, todos os participantes da minha pesquisa passaram por uma avaliação na sessão de genética para se certificar de que, de fato, eram isoladas, tá? As crianças que tinham algum comprometimento visual ou auditivo, ou que tomavam algum tipo de medicamento, não participaram da pesquisa, para a gente limpar um pouquinho isso em relação a interferências no resultado, tá? Procedimentos, né? A gente sempre precisa perguntar para essa família se ela quer participar da pesquisa. É voluntário, ela não é obrigada a participar. E a gente também precisa perguntar para a criança. Às vezes a família fala, não, legal, eu quero participar. E a criança fala, não, não quero fazer. Você não pode fazer, tá? Para contextualizar, né? É muito importante a gente contextualizar o nosso trabalho. Então, eu fazia uma entrevista com os pais ou com os responsáveis e coletava dados no prontuário para identificar se essa criança tinha queixas. Será que ela tinha queixas de dificuldade na leitura, na escrita, enfim, como que era esse desempenho dela, tá? A avaliação instrumental, eu utilizei 2 instrumentos, né? O Raven e a VASI. A VASI é a versão abreviada do VISC. Por que 2 instrumentos? O Raven mensura mais a inteligência fluida, que é aquela inteligência que não está muito associado com conhecimento, né, com aquela questão de aprendizagem formal. Então, a gente até pode visualizar aqui que você não precisa de inteligência cristalizada para montar um quebra-cabeça, né? Você vai usar inteligência fluida nesse sentido, né? Então, não depende muito de cultura e de componentes verbais, tá? Em relação à VASI, já é mais a inteligência cristalizada,
Então, por exemplo, a gente tem lá o subteste do vocabulário. A criança precisa saber, né, o que é, por exemplo, bicicleta, e saber me dizer isso. Então, a gente mensura dimensões diferentes da inteligência, uma mais fluida e uma mais cristalizada. Bom, vamos lá para os resultados. Deixa eu só ver que horas são. Ok. Então, eu fiz um agendamento de 31 crianças. Né? Então, eu fui lá e convidei, olha, você quer participar da pesquisa? 31 crianças. 7 delas faltaram, eu avaliei 24. Dessas 24 que eu avaliei, 3 eu excluí, porque eu fazia uso de medicamento, ou eu não tinha dados muito específicos de quanto tempo ficou internado, ou ficou internado em outro hospital. Então, os resultados que eu vou falar aqui são só de 21 crianças, tá? A maior parte das crianças eram do sexo feminino, estudantes de escola pública, do ensino fundamental, com uma classificação socioeconômica baixa superior, uma renda entre 4 e 9 salários mínimos. A maior parte delas eram do Sudeste, né? Principalmente 80% delas eram do estado de São Paulo. Em relação ao nível de escolaridade dos pais, né? O ensino médio completo foi um nível de escolaridade que mais apareceu para os pais e o ensino superior completo para as mães. Todas as crianças tinham fissura de palato, um pouquinho mais que a metade delas fizeram uso da intubação nasofaríngea, que é uma cânula que a gente coloca na narina para facilitar a respiração da criança. E quase, um pouquinho mais que 90% utilizou sonda nasogástrica, porque estava com dificuldade de alimentação e precisou ser alimentado por sonda. A maior parte delas ficou internada mais que 15 dias. Isso daqui é sobre o tipo de obstrução, né? A gente tem, por exemplo, na sequência de Rowan tipo 1, tipo 2 de obstrução. E a maior parte delas eram tipo 1, mas é muito específico. Em relação à avaliação com o Raven, quando a gente analisa, né, e tira uma média do desempenho dessas 21 crianças, a maior parte delas, né, a maior parte não, o grupo teve um percentil de 47,8. O menor desempenho obtido foi de 2,5 e o máximo foi de 95. Quando a gente olha para isso, para uma interpretação qualitativa, essas crianças estavam intelectualmente na média, né? E aí eu considero média aqui tanto a média, como acima da média, como abaixo da média. E aí a gente descobre que mais de 90% dessas crianças estão na média, em relação ao Raven, que é a inteligência fluida. Na VASI, também, né, estavam na média. A gente percebe que um pouquinho mais que 80% dessas crianças tinham o desempenho entre médio, médio inferior e médio superior. Aqui, nos subtestes, a gente precisa considerar que a média é 50 e que o desvio padrão é 10. E eu deixei em vermelho aqui para mostrar que em cubos, o subteste cubos, que está relacionado às habilidades visoespaciais e visoconstrutiva, elas tiveram um pouquinho de dificuldade. Não chega a ser uma dificuldade que a gente precisa, nossa, realmente essas crianças têm dificuldade de habilidade visoespacial, o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa investigar melhor o porquê que isso acontece, tá? Porque é uma diferença, um rebaixamento ainda pequeno. Bom, e aí quando a gente fala, olha, média, né? Lembra lá os resultados do estudo alemão e do estudo francês. Não, mas a gente precisa se atentar. Eu não sei se vocês perceberam, mas esses dois estudos utilizaram um instrumento diferente do meu, né? Eles usaram QABC
E eu usei o Raven e a Vasi. E cada instrumento tem a sua amostra, né? Então, a amostra deles é bastante diferente da minha. Esse primeiro estudo, que é do Drescher, ele não caracterizou, tipo, ele falou só sequência de Robin, mas que tipo de sequência de Robin que a gente está falando? Então, eu preciso tomar muito cuidado para comparar. Eu posso comparar mais numa questão qualitativa do que quantitativa, tá? Para poder sanar a ausência de um grupo controle pareado, eu fui na literatura identificar outros estudos que também avaliaram as crianças no Brasil com esses instrumentos. De modo geral, o Raven tá ok, né? Essas crianças do meu grupo, com sequência de Robin, têm um desempenho parecido com as crianças de outras regiões do Brasil que não têm desempenho, que não têm sequência de Robin. Só que o Raven tá um pouquinho diferente, né? Meu grupo tá aqui com um pouquinho mais de 40 pontos e nesse estudo aqui ele tá com 80 pontos, né? Isso nos mostra que a gente precisa investigar mais, né? O que está acontecendo, tá? Quando a gente faz uma análise individual das crianças que tiveram um desempenho muito abaixo da média, a gente encontra comorbidade, né? Então, a gente sabe que baixo peso ao nascer, pneumonia quando novinho, prematuridade, esse oligohidrâmino, que é muito difícil falar essa palavra, é quando a mulher perde todo o líquido da bolsa e você precisa fazer um parto emergencial, tá? Então, poucas crianças tiveram um desempenho muito abaixo da média e essas crianças também tinham essas variáveis que a gente precisa considerar para entender o desempenho dela, tá bom? Em relação ao sexo, tem diferença, né, do desempenho intelectual dessas crianças? Meninas vão melhores e meninos vão pior? Não, não tem diferença, tá, gente? Então, quando a gente coloca aqui que é diferença estatisticamente significativa, é que, ok, pode ser que tenha um ponto a mais, mas não é significativo, tá? Desculpa. O que isso fala, né? O que a literatura fala sobre isso? É o esperado, né? Que não tenha diferença. A própria escala, o VIX, o VISC, a VASI, o VAIS, que agora tá fora de uso, eles não têm normas diferenciadas por sexo, né? Isso nos dá um indicativo de que é esperado que não tenha diferença. Em relação ao tipo de administração escolar, né? Escola pública, escola privada. Quando a gente avalia com o RAV, que é a inteligência fluida, a gente não encontra diferença, tá? Então, tanto criança de escola pública quanto particular foram ok. Mas quando a gente avalia por meio da VASI, no QI total que a gente fala, tem diferença. E no vocabulário e no raciocínio matricial também tem. Não sei se vocês vão me perguntar, quem já teve aula de neuropsicologia, né? Mas o raciocínio matricial é bem parecido com o Raven. E é mesmo, né? Mas são normativas diferentes. E talvez a criança já estava cansada no segundo, enfim, a gente precisa considerar algumas variáveis, né? Para além dos números da testagem, né? A variação neuropsicológica não é só testagem, tá? Escala total, ok, isso eu já falei. E aí, o que a literatura fala para a gente? Está certo? É novo? Já foi encontrado? Né? De fato, a maior parte dos estudos falam que as crianças que têm, as crianças estudantes de escolas particulares têm um desempenho superior nas escalas Wechsler, né? VISC, VAIS não, porque é adulto, e a VASI, tá? Em relação à classificação socioeconômica, isso é uma variável bem complexa que envolve renda, escolaridade materna, e, de modo geral, com o Raven não teve diferença, né? Mas com a VASI teve, né? Então, esse dado nos fala que o desempenho intelectual das crianças
né, que foram medidas por meio da VASI, é maior nas crianças que têm uma classificação socioeconômica mais alta. Crianças mais ricas têm um melhor desempenho cognitivo neste teste, nesta amostra, né? Não estou falando que isso vale para todo mundo, tá, gente? Que é uma questão que a literatura também aponta, tá? Então, existe uma correlação com o RAV, alguns estudos falam, mas é fraca, e com a VASI é um pouco mais forte e, portanto, mais significativa, tá? Escolaridade dos genitores. Aqui a gente precisa evidenciar muito que o nível de escolaridade materno é um fator de proteção para o desenvolvimento da criança. Então, tanto para o Raven, quanto para a VASI, tanto para a escala verbal, quanto para a escala de execução, as crianças cujas mães tinham um nível de escolaridade maior foram melhores, tá? Com o pai, isso não acontece. Aconteceu só com a VASI, com o quociente total e com a escala de execução, né? Então, você percebe que a maior parte dos artigos que você lê vai usar só a variável mãe, porque a do pai não tem tanta diferença assim, tá? E aqui, outros autores que avaliaram crianças do Brasil também encontraram alguma coisa parecida, né? Então, lá em 2010, esse artigo falou, olha, crianças cujos pais cursaram pós-graduação obtiveram scores maiores na avaliação da inteligência fluida, Raven, né? O Jacobson e os colaboradores falaram, existe correlação, mas é fraca, né? Essa autora, ela avaliou crianças com sequência de Robin isolada por meio do Denver, e ela falou assim, olha, não encontrei correlação estatisticamente significativa, mas qualitativamente, eu identifiquei que as crianças que tinham um risco para o desenvolvimento eram crianças cujos pais tinham uma escolaridade menor. Intubação nasofaríngea, lembra que eu falei que é uma cânula que a gente coloca na narina para ajudar a criança a respirar? Né? Será que isso tem interferência no desempenho intelectual deles? Isso era uma pergunta que a própria equipe de cirurgia crâniofacial fazia para a gente lá dentro do hospital, porque essas crianças ficam muito tempo com essa cânula, né? Então, não foi encontrada a diferença, né? Esse é um resultado muito bom para a gente, que o tratamento é eficaz e que não provoca nenhum dano nesse aspecto intelectual, né? E também corrobora os outros estudos dentro do próprio hospital em relação ao desenvolvimento de forma geral. Sonda nasogástrica é bem parecido com esse daqui, tá? Só que é para alimentação. O meu estudo não encontrou, né, alguma relação entre o desempenho intelectual e o uso dessa sonda, porém a Bukovic, que também avaliou a mesma população com o Denver, encontrou, né? Ela falou assim, olha, risco, aquelas crianças que fizeram o uso mais prolongado da sonda tiveram mais risco para o desenvolvimento. Tá. Período de internação, isso é bastante polêmico na literatura, né? Vocês perceberam que quase metade da minha amostra ficou mais que 15 dias internado, só que isso não deu diferença nenhuma no desempenho dos testes, tá? Então, eu não consegui identificar. Talvez porque a amostra é pequena ou tem outras variáveis para a gente considerar, tá? Só que um estudo, né, feito lá no hospital, falou sim que 85% desses bebês que com idade de 94 dias tinham risco para o desenvolvimento neuropsicomotor. E aí, né, o que a gente pode tirar de todos esses dados? Me parece que um protocolo com uma equipe multiprofissional, né, com um acompanhamento longitudinal, com uma equipe atenta ao crescimento, ao desenvolvimento neuropsicomotor, que é acompanhado desde lá dos 3 meses de idade, né,
favorece a superação dessas defasagens que forem encontradas lá no primeiro ano de vida, né? É a hipótese que a gente levanta. Por que isso é importante para a gente, né? Qual a implicação desse resultado? Quando a mãe chegar com o bebezinho com 3 meses, com sequência de Robin, a gente pode falar para ela, né, com uma certa segurança, claro, precisa de mais estudos, que o filho dela tem uma inteligência ok, né? Nisso tá ok, a gente precisa acompanhar. Inteligência tem muitas variáveis, né, atreladas, mas a gente pode dizer isso para essa mãe, né? Se essa criança tem dificuldade, talvez ela tenha dificuldade em outros domínios cognitivos, a gente ainda vai estudar e talvez essa seja o meu projeto no doutorado. O que a gente pode fazer em termos de intervenção antes que isso, de fato, fique bastante significativo. E a gente também pode falar para esses outros autores, né, tanto o alemão quanto o francês, que, olha, as crianças do Brasil também não têm, aparentemente, dificuldade cognitiva, dificuldade na inteligência e corrobora os resultados de vocês. Tá. Bom, conclusões, né? Conclusão é sempre um resumo. Então, quando a gente fala dessa amostra, dessas 21 crianças, né, o desempenho intelectual foi compatível com a média brasileira, não existe relação entre inteligência e o tipo de tratamento e o tempo de internação. Existe relação entre o resultado da VASI, a classificação socioeconômica, onde essa criança estuda, escola pública ou particular, e o nível de escolaridade dos genitores. O nível de escolaridade materna, como eu disse, é o mais importante, ela teve correlação com tudo, né? Então é um ponto que a gente precisa sempre tomar cuidado nas nossas análises, e não existe correlação com o RAV, inteligência fluida, e o tipo de escola, e a classificação socioeconômica, e a escolaridade paterna. Eu acho que eu acabei de falar, falei muito. Como eu disse, eu deixei aqui as referências principais, estão por ordem de importância, tá bom? Então, esse é o livro para o processo seletivo, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre as anomalias craniofaciais. Mais algumas? Muito obrigada, vamos ver as perguntas. Obrigada, viu, Ju? Ó, te chamando você até de Ju já. Acho que todo mundo chama você de Ju, né? Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu queria fazer uma. Então, faça. Juliana, os 2 artigos que você utilizou, você sabe me informar se os autores eles tiveram também essa restrição na hora de escolher os participantes? Como você, né, no caso, tirou os participantes que faziam utilização de medicamentos. Teve também essa exclusão de participantes que utilizavam, ou foi realmente só porque tinham a síndrome e foram participar? Essa questão de excluir crianças que fazem uso de medicamento, ou que têm síndrome, ou têm uma visão que não foi reparada, é protocolo na maior parte das pesquisas. Então, a maior parte dos artigos, das dissertações e teses que você lê, você vai encontrar isso lá em fator de exclusão. Porque a gente tenta eliminar o maior número de variáveis que possam interferir no nosso resultado possível. Claro que a gente não consegue eliminar tudo, né? Mas isso a gente quase sempre elimina. Mas um outro ponto importante é que os outros autores não tiveram o cuidado de trazer a genética para afirmar que de fato era isolada. Então a gente precisa tomar cuidado para comparar, né? Lá no estudo do Drescher, que é o primeiro que eu apresentei, que é o alemão, ele fala só sequência de Robin. Você não sabe que tipo que é, né? Então a gente precisa tomar cuidado para comparar nesse sentido. Tá bom, muito obrigado. De nada. Mais alguém quer perguntar? Juliana, assim, eu queria agradecer muito você mais uma vez.
Muito interessante o seu trabalho, muito importante também, né, em termos científicos, muito legal, parabéns, viu, por toda a sua pesquisa e continue mesmo buscando mais resultados no seu doutorado, acho que tem muita coisa ainda que você tem vontade de ver aí, né, legal. Foi muito bom, nossa, você ajudou bastante, ampliou os nossos horizontes aqui, viu? Agora, nossa parceira. Obrigada mesmo, viu? Queria agradecer também a todas as pessoas envolvidas, né, nessa jornada, aos meus alunos, representantes que fizeram contato. Meu muito obrigada mais uma vez, viu? E seja sempre bem-vinda para compartilhar conhecimento conosco, viu? Ok. Mas se ficou alguma pergunta que eu não respondi, ou depois, né, que a gente passa desse momento e, nossa, eu podia ter perguntado isso, podem mandar e-mail, né, que se eu souber responder, será um prazer, né? A gente pode manter contato para além deste momento. Com São muitas certeza. informações, gente, né? Certeza. A gente fica até Você ansioso tá para de dar conta de parabéns. falar tudo. Você Muito tá de bacana. parabéns, esclareceu muito o que é o centrinho para a gente, deixou assim muito claro, e quem gostaria de participar, de ir por esses caminhos que você está trilhando, você está seguindo de exemplo para nós que estamos nesse caminho hoje. Então, foi muito bom, foi gratificante te conhecer, e que a sua jornada seja brilhante daqui para frente, tá bom? Muito obrigada. Né? A Silmara parece que quer falar alguma coisa. Tá bom. Eu quero sim. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite. Uma graça, parabéns, que Deus te abençoe imensamente. Quando eu vi esse rostinho aqui, eu falei do meu marido, ele estava me ajudando aqui, que eu estava meio perdida. Falei, nossa, que menininha, parece uma aluna assim, tão novinha. E que um conhecimento tão grande, uma bagagem tão grande, uma experiência maravilhosa, um trabalho lindo, e que Deus te abençoe imensamente e que você continue sempre aí com esse trabalho que apresentou todo o centrinho. A Shaddai fala bastante também, as pesquisas e tudo, e é assim, simplesmente fantástico o trabalho, com muita dedicação, com muito amor, e a gente vê assim na fala da pessoa o quanto ela ama fazer isso, e o resultado é esse, muito lindo. Parabéns, tá? E eu amei mesmo a aula. Muito obrigada. Muito feliz. Né? Acho que eu cumpri meu objetivo, então, de mostrar para vocês como que é o universo centrinho, né? Com certeza. Mas aproveitem também as pessoas que vocês têm aí, professora Shaddai e professora Bianca, que elas também têm muito conhecimento sobre tudo isso. Tá, muito obrigada. Ok. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada mesmo. E até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Ok, até. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijo. Obrigada, tchau, tchau. Beijo.